Bom dia a todos e todas. Eu sou a professora Gabriela Honorato, da Faculdade de Educação da UFRJ, e sou pesquisadora também do LEPS, que é o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação Superior, lá da Faculdade de Educação também. Esse trabalho, intitulado Expansão, Diversificação e Composição da Área de Educação no Ensino Superior Brasileiro, 1995 e 2015, foi feito em conjunto, né, no ano passado, por mim, pela professora Carolina Zuccarelli e pelo André Vieira, que é doutorando do PPGSA no IFIX. Vou fazer algumas considerações iniciais, né? Esse trabalho ele teve início com um projeto de pesquisa chamado Democratização da Educação Superior, Desempenho de Estudantes e Retorno dos Diplomas Obtidos, uma análise da área de educação, e a gente trabalhou nesse projeto entre 2014 e 2018. A gente ainda está produzindo vários artigos, né, com resultados dessa pesquisa que foi realizada, e o nosso foco nesse projeto foi a expansão do sistema de ensino superior no Brasil nas últimas décadas, né? O que pode ser observado através da expansão de instituições, de cursos, de matrículas, também em termos da diversificação institucional, que a gente consegue registrar principalmente a partir da década de 90 em diante, né? Modalidades de ensino à distância. E a nossa principal hipótese, né, é a de que grupos com marcas sociais distintas continuam tendo acesso a segmentos muito desiguais do sistema. Então, lá em 2013, né, quando a gente estava pensando no desenho desse projeto, a gente sempre colocou essa hipótese para explorar ao longo do período em que a gente pôde trabalhar juntos, né? E isso é um problema na medida em que rotas, né, de formação variadas vão conferir posteriormente retornos econômicos, sociais e de poder também distintos aos diplomados, né? Então, desse modo, massificação do sistema não significaria exatamente igualdade de oportunidades sociais. E aí a gente pensou em observar, né, fazer um recorte e observar principalmente a área de educação. O que a gente está chamando como área de educação? São todas as licenciaturas e a pedagogia. Hoje, né, todos os cursos de pedagogia no Brasil também são cursos de licenciatura. Na década de 90 não era assim, né? Existiam cursos que eram de bacharelado também, tá? Então, o nosso foco mais específico foi nos cursos de licenciatura, até porque o que a gente vinha percebendo era que a área de educação ela tinha uma participação muito grande nesse processo de expansão do ensino superior nas últimas décadas, né? Por outro lado, bibliografia sobre o tema indica que, desde mais ou menos os anos 50, anos 60, os cursos de licenciatura, né, os cursos de formação de professores, recebem, em geral, né, estudantes de menor nível socioeconômico e também de menor desempenho no processo de seleção, né? Pode passar. Então, justificativas, além dessas duas que eu coloquei agora, né, por que estudar a área de educação? A área de educação ela sofreu uma importante mudança normativa mesmo, né, com a LDB de 96, com grande impacto para esse processo de expansão do sistema de ensino superior, né? Desde 96, todos os professores brasileiros, inclusive os que atuam em educação infantil, preferencialmente devem ter diploma de nível superior, né? Agora, esse impacto sobre o sistema ainda se sabe muito pouco, né? O impacto dessas mudanças normativas sobre o sistema ainda se sabe muito pouco. E a gente sabe menos ainda
como a direção da expansão e da diversificação tem afetado as oportunidades educacionais e sociais daqueles diplomados na área, né? O que é algo fundamental para a compreensão da própria profissão docente, né? Como um todo. Outras questões que a gente poderia colaborar desenvolvendo esse tipo de pesquisa seria, né, dar subsídios em termos de dados, de informações ao desenvolvimento de políticas institucionais de permanência, né, institucionais que eu digo das várias instituições de ensino superior e principalmente na UFRJ, que é onde a gente trabalha, né? Então, políticas institucionais de permanência na área de educação. Então, é algo que vem sendo bastante estudado lá no LEPS, né, no nosso laboratório. E um detalhe, né, investir em pesquisas sobre a formação de professores, né, e que levantem dados, informações que ajudem a pensar em políticas de atração e seleção de estudantes, também são muito importantes, né? Porque há vários trabalhos que indicam que esse tipo de tema, né, é decisivo para a gente pensar na melhoria da aprendizagem na educação básica. Então, as nossas questões iniciais, né, podem ser resumidas nessas duas perguntas aí. Qual foi a direção da expansão e da diversificação na área de educação nas últimas décadas, né? E como se distribuem os estudantes de licenciatura, segundo características socioeconômicas, em carreiras ou rotas possíveis de formação docente. Nossas referências teóricas. Nós fizemos um amplo levantamento, né? Estudamos bastante, debatemos, que discutem aquilo que a gente vai chamar de modernização do sistema de ensino superior, incluindo processos de expansão, diversificação, mercantilização. Ali no slide eu coloquei algumas referências, né, mas estudamos muito mais do que isso. E destacamos, né, aqueles trabalhos que discutem como o processo de modernização pode aprofundar a reprodução de desigualdades sociais, por apontar para uma democratização segregativa, né, que é um conceito do François Dubé, dentro do sistema ou numa área específica, no nosso caso é a área de educação. Pode passar. E aí, a gente, para esse exercício, né, para o exercício que a gente vai apresentar aqui hoje, a gente utilizou algumas edições do Censo da Educação Superior, né, cobrindo 2 décadas. Então, a gente utilizou o Censo 95, 2000, 2005, 2010 e 2015. Né? A gente fez uma análise descritiva, temporal, de matrículas de cursos e de outros indicadores, o que deu um certo trabalho, né? Porque entre 95 e 2015, as áreas, as sub-áreas da área de educação, elas não eram classificadas da mesma forma, né? Elas não tinham o mesmo nome. E aí a gente conseguiu uma tabela do INEP, que foi fornecida a nós, e a gente pôde minimamente fazer um trabalho de equivalência, né, para conseguir compreender como é que foi a evolução por sub-áreas da área de educação ao longo desse período aí em destaque. Então, eu vou apresentar agora os principais resultados, tá? Eu destaquei apenas alguns aqui, em função do tempo, não dá para a gente aprofundar muito. Em relação às matrículas, né, a área de educação, entre 95 e 2015, ela teve o segundo maior crescimento do sistema, né? Então, ela passou de pouco mais de 119 mil matrículas em 95 para 1,5 milhão em 2015. Né? E aí, a área aumentou a sua participação em quase 2/5 do sistema de educação superior como um todo. A partir de 2010, a gente vai... Pode passar aqui, o pessoal vai vendo o gráfico, né?
Eu vou comentando, mas dá para observar aí no gráfico. A partir de 2010, a gente percebeu uma ligeira queda na proporção de estudantes matriculados na área, ao mesmo tempo em que cresceram as matrículas da área de engenharia, produção e construção também. Não sei se está dando para ver, se está muito pequeno, né? Mas esse outro slide trata da evolução das matrículas, aí sim por subárea de educação. Nessa tabela aqui, a gente resume o que a gente conseguiu fazer, né, em termos de equivalência dessas subáreas entre 95 e 2015, e fica claro aí, né, o que existia desde de 95 e continuou existindo até 2015, e o que, né, por exemplo, só existiu aqui nos censos de 2000, 2005, mas a gente conseguiu fazer esse trabalho aí de equivalência. E aí o que a gente observou? Que a subárea Ciências da Educação, que é a subárea da educação constituída pelos cursos de pedagogia, né, sempre acumulou mais de 2/3 da área. Então, a área de educação é quase toda, né, formada por cursos de pedagogia. Formação de professores de matérias específicas, que seriam, né, língua portuguesa, matemática, química, física, entre outras, acumulou sempre pelo menos 40% da área. E ciências da educação e formação de professores, aí sim, para disciplinas profissionais, que seria uma outra subárea, cresceram entre 95 e 2015, 75 vezes, né, para vocês terem uma ideia aí de como foi forte a expansão da área de educação. Dá para observar aí nesse gráfico. Pode passar. Com relação à educação à distância, né, a gente vê um aumento, de fato, muito significativo das matrículas na modalidade à distância a partir de 2005 e, em particular, nas instituições de ensino superior privadas. No texto que a gente preparou, tem uma descrição, né, das mudanças normativas que explicam, em parte, né, o porquê do aumento dos cursos de educação em instituições privadas, porque nos anos 90, quase todos que eram oferecidos à distância eram de instituições públicas e não privadas, né? Mas lá no texto dá para acompanhar. E aí, desde 2000, quando houve o primeiro registro de cursos à distância, houve um progressivo aumento, como dá para... Deixa eu ver se... Pode passar. Talvez aí na tabela não fique tão nítido, né? Está bem apagado. Mas houve um progressivo aumento. Na última década, né, do período que a gente analisou, as matrículas em cursos à distância cresceram quase 4 vezes, chegando a abranger mais de 500 mil de alunos, né? E quase 1/3 dos alunos da subárea, formação de professor de matérias específicas e de disciplinas profissionais, estudam à distância. Mas naquela subárea, que é a da Ciências da Educação, dos cursos de pedagogia, metade dos alunos estudam à distância. Tá? Pode passar. Agora eu vou comentar rapidamente sobre a evolução dos cursos, né? A maior parte dos cursos da área é ofertada em instituições públicas, né? E diminuiu bastante a presença do setor privado na última década. Nos últimos 5 anos, o setor privado encolheu cerca de 14%, tá? Mas há diferenças consideráveis quando a gente considera as subáreas que formam a grande área educação, né? Os dados indicam situações muito opostas, né? Enquanto nas últimas décadas os cursos de Ciências da Educação, que são de pedagogia, passaram a se concentrar em instituições privadas, os cursos voltados para a formação de professores de matérias específicas passaram a ser majoritariamente ofertados pelo setor público. Também aí a gente tem uma tabela que dá para observar
esses resultados, né? Com relação aos cursos noturnos, os cursos presenciais, como uma tendência geral da área, são oferecidos principalmente no período noturno, né? O que indica que a maior parte dos alunos da área de educação são alunos e alunas trabalhadores, né? Em todo o período analisado, cerca de 2/3 ou mais dos estudantes de cursos presenciais estudaram à noite. Em 2005, a relação chegou a ser de 8 em cada 10, né? 8 em cada 10 estudantes da área estudavam à noite. Nos últimos anos, contudo, a gente observou que a participação dos cursos presenciais noturnos no total das matrículas tem seguido uma trajetória de queda também, né? Na última década teve uma queda de 18%. Aí eu fiz uma observação, né? A expansão desses cursos no período noturno é importante porque está associado ao processo de democratização, né? Com oportunidades de estudantes trabalhadores poderem acessar o ensino superior. Por outro lado, há um conjunto de trabalhos que mostram que as condições, né, para estudar nesses cursos no período noturno são menos favoráveis em comparação com quem estuda, né, pela manhã ou à tarde. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a distribuição espacial, né, como é que ao longo do tempo os cursos da área de educação foram se distribuindo pelo país, né, pelo Brasil. Pode passar, Azuca, que aí consegue ver o mapa enquanto eu vou falando aqui dos resultados, né? Entre 95 e 2005, o número de cursos apresentou aumento expressivo, né, em todas as 5 regiões do país, em particular nas regiões Norte e Nordeste. E aí, se a gente puder observar, né, em literatura acumulada sobre esse assunto, nos anos 80, anos 90, Norte e Nordeste eram as regiões que realmente tinham o menor número de cursos de formação superior para a formação de professores, né? Então, faz sentido que, nesse período aí, o aumento tenha se dado de forma mais intensa nas regiões Norte e Nordeste, né? No Norte e Nordeste, respectivamente, os cursos cresceram 17 e 22 vezes, né? A região Sudeste continuou a concentrar os cursos da área, mas foi a que mais perdeu participação no total nos últimos 20 anos, né? Ela passou de uma participação de 44% para 36%. Nas últimas 2 décadas também, os cursos tornaram-se menos concentrados na região Sudeste, apresentando também ligeira queda no Sul, né? E entre 2005 e 2015, todas as 5 regiões do país apresentaram pequenos, né, acréscimos muito modestos, com destaque para as regiões Sul e Nordeste. Então, a expansão forte mesmo aconteceu entre 95 e 2005. Entre 2005 e 2015, a gente já vê um certo encolhimento dos cursos da área de educação. Pode passar. E aí a gente fez também uma análise por municípios, né? Em 95, os 515 cursos de educação, eles estavam espalhados por 339 municípios brasileiros. E quase a metade deles, 40 e poucos %, estavam na região Sudeste e fortemente concentrados em 3 estados apenas: São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, né? Havia quase tantos municípios com cursos em São Paulo quanto nas regiões Norte e Nordeste somadas, né? Em 2005, o número de cursos tinha aumentado 165%, passando de 2.739 para 7.272, alcançando 1.457 municípios. Isto significa mais de 4 vezes do que existia em 95, né? Do que existia de municípios atendidos por cursos de educação em 95.
E aí, os novos cursos eles foram estabelecidos principalmente nas regiões Norte e Nordeste, como eu já apontei, né? E que passaram a concentrar 42% dos cursos de educação, dobrando a participação deles no total para o país. Em 2005, os municípios com cursos estavam menos circunscritos a poucas unidades da federação e tornaram-se mais presentes em estados como Tocantins e Maranhão, né? Os estados com mais cursos depois de Minas Gerais, os estados com mais cursos seriam Minas Gerais e São Paulo. Pode passar. Se o número de municípios com cursos quadruplicou de 95 a 2005, entre 2005 e 2015, caiu, né? Caiu mais de 30% aí. E as maiores quedas foram registradas justamente na região norte, que tinha tido um forte crescimento no período anterior, né? E sudeste, e menor na região sul do país, né? Nesse período, em apenas 9 unidades da federação, não houve acréscimo de municípios com cursos, e 4 desses estavam no Nordeste: Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Bahia. A maior queda absoluta no número de municípios com cursos ocorreu em Minas Gerais e a maior redução em Tocantins. No fim da última década, o estado de São Paulo voltou a ser a unidade da federação com maior proporção de municípios, seguido de Minas e Bahia. Ainda assim, os cursos dessa área continuam menos concentrados geograficamente do que há décadas atrás, né? Agora, para terminar, né, a gente analisou, a partir dos censos da educação superior, apenas o sexo dos estudantes, né? As mulheres, elas sempre foram maioria, né, nesse período analisado, em todas as sub-áreas, com exceção de formação de professores para disciplinas profissionais, né? Enquanto na sub-área Ciências da Educação, elas são mais de 90% do total, né? Então, esses dados eles apontam para a ocorrência de uma importante segregação por sexo no interior da área de educação, né? Com menor participação feminina em cursos voltados para ensino, para treinamento, né? Cursos mais vocacionais ou práticos, e predomínio absoluto das mulheres em cursos de formação de professores para educação infantil, gestão e funcionamento da educação. Aí também tem uma tabela, né, por sexo durante todo esse período analisado. Partir agora para as conclusões, né? Bom, o processo de expansão da área, o que seria, de acordo com a nossa bibliografia, né, as nossas referências teóricas, um traço modernizador, associa-se a uma menor diversificação de rotas de formação e com efeito de identidade docente, né? Tem destaque aumento dos cursos em instituições públicas, criação de cursos no interior do país, Norte e Nordeste, o que sugere uma persistência de um padrão tradicional de formação, né, de professores no Brasil. Isso porque o modelo institucional universidade pública, né, universidade e universidade pública, aponta para um tradicionalismo, para uma formação, né, com um cultivo cultural, formação de cientistas e um campo mais avesso a uma aplicação prática, né? E aí a gente se pergunta, será que esse modelo de formação predominante, né, com um cultivo de um intelectualismo quase que introdutório, né, genérico, superficial, isso porque alguns trabalhos apontam que os cursos de pedagogia funcionam exatamente assim, né, como um conjunto de disciplinas, de diferentes disciplinas introdutórias, né? Então, os alunos têm aula de introdução à sociologia da educação, introdução à psicologia da educação, introdução à filosofia da educação, introdução à história da educação, né? Então, seriam cursos muito introdutórios, genéricos, superficiais. Será que isso não afetaria a profissionalização docente? E aí, com efeito, as taxas de aprendizagem dos alunos brasileiros, que são sempre apontadas como muito ruins, né, em comparação com outros países?
O maior potencial diversificador da área, pelo que a gente observou, se associa ao crescimento da oferta de modalidade de ensino à distância. E nessa área sempre houve muito mais vagas oferecidas do que candidatos dispostos, né, a concorrer a uma delas. Entretanto, a bibliografia sobre a formação de professores também aponta muitos limites na educação à distância, né? Em termos da organização curricular, das altas taxas de evasão que existem nesses cursos, da ausência de práticas pedagógicas, enfim, em termos de qualidade mesmo, em comparação com os cursos presenciais. Outra evidência importante é a da dualidade entre ciências da educação e formação para disciplinas específicas, né? Então, a gente poderia resumir que os estudantes de pedagogia, predominantemente, né, mulheres, tendem a ser encaminhados para cursos presenciais noturnos, à distância, e os demais estudantes de licenciatura tendem a ser, né, um aluno ou uma aluna de uma universidade pública em curso presencial. E aí a gente ainda sabe muito pouco sobre os efeitos, né, desses diferentes diplomas, dessas diferentes trajetórias da área, das sub-áreas, né, da área de educação, na posição que o egresso vai ocupar no mercado de trabalho, mas a gente pretende investir nesse tipo de pesquisa aí nos próximos anos. É isso.